Bem-vindos ao Grupo Marcos, você está no programa Nova Geração 157, na série Livro dos Espíritos, Ideias Inatas. Esse é o título e eu colocaria como subtítulo Ideias Inatas, : o que fica, o que vai e o que volta. Estamos falando dos potenciais do espírito, dos nossos poderes. Há muita confusão que eu não tenho a pretensão de superá-la num breve programa, mas eu acho que dá para dar umas pistas. Na época de Kardec não teria nem como os espíritos explicarem isso de outra forma, mas no século XX reencarna no mundo um gênio chamado Jean Piaget e que tinha como o objetivo da sua vida unir ciência e religião, embora a maioria das pessoas que falam do Piaget não saiba disso. E ele dá uma contribuição absolutamente extraordinária em vários campos do saber. O sujeito é literalmente um gênio. Para vocês terem ideia, com 10 anos de idade ele recebeu uma correspondência na época, convidando o senhor Jean Piaget para ser o curador de um museu, por conta de um artigo que ele tinha escrito sobre moluscos. Os pais dele tiveram que responder dizendo que estavam muito felizes com o convite, mas não seria possível porque o filho dele, Jean Piaget, tinha apenas 10 anos de idade. Quer dizer, o sujeito não sabia que aquele artigo genial tinha sido fruto de uma mente de 10 anos de idade na Terra. Então, esse sujeito, Jean Piaget, ele vai nos ajudar com algo extraordinário, porque a gente confunde ainda conteúdo, informação com inteligência ou com estrutura. Quando o sujeito reencarna no mundo grosseiro como a Terra, a informação fica muito escondida, mas a estrutura mental, a capacidade intelectual continua, funcionando muito bem. Então, primeiro a gente tem que entender que a Terra é um mundo grosseiro, é um lamaçal. Então, tudo aquilo, você imagine, vamos pegar esse exemplo que eu acho que é legal, do lamaçal. Quer dizer, você está dentro da lama, num pântano, no meio de uma areia movediça, qualquer movimento é extremamente penoso. Se você tem como referência o indivíduo que está andando em solo firme. Reencarnar, do ponto de vista da grosseria da matéria, é estar no pântano. Então, o movimento da mente é extremamente difícil. Não é uma coisa simples. E nesse mergulho na matéria grosseira, na matéria densa, a informação normalmente não fica acessível ao espírito. E nunca fica em totalidade. Certo? Nunca fica em totalidade. Precisa de todo um esforço delicado para ter algum acesso. Por exemplo, existem casos sérios pesquisados de indivíduos que fazem no processo de regressão de memória, eles falam uma língua do passado, a chamada língua morta, quer dizer, uma língua que não se tem mais nenhum falante vivo. E aí você pega aquela língua gravada, ele falando, vai pegar um grande especialista e o cara diz, olha, essa aqui é a língua tal. Ele está dizendo essas palavras. É possível, mas observe, é uma lembrança específica feita em condições muito especiais. Normalmente não se lembra, até porque nós aqui, espíritos atrasados, já falamos dezenas de idiomas. Simplesmente porque a gente reencarnou na China, na Inglaterra, na Alemanha, enfim, reencarnamos em várias tribos. Mas a gente não tem a menor ideia. Porque a grosseria da matéria bloqueia essa memória. Ok? Então, é importante a gente distinguir isso. Então, quando o Kardec fala da inteligência do espírito que reencarna, ele não está dizendo que ele vai lembrar de tudo que ele fez. Mas ele vai ter um poder de percepção. O próprio exemplo do Piaget, com 10 anos de idade, quer dizer, ele não lembrou de vida passada. Mas ele já tem uma mente tão poderosa, tão desenvolvida, que quando ele pega aqueles assuntos
que ele tem mais afinidade, ele aprende muito mais rápido. Quer dizer, o que uma pessoa normal precisaria de uma graduação e de um mestrado para poder chegar naquele nível de escrita e de reflexão, com 10 anos ele já chega. Ele não lembrou o conhecimento da vida passada. Eu lembrei que isso aqui é assim. Não. Mas quando ele começou a ler, é uma lembrança entre aspas. Ele aprendeu, ele compreendeu com uma facilidade incrível. Tá certo? Então, quando a gente trabalha o conceito de ideias inatas, a gente não está trabalhando assim, o sujeito chega aí, pode ser que. Mas o comum na Terra, num planeta grosseiro como o nosso, o indivíduo não lembra claramente. Né? Mas quando ele pega aquele conteúdo em que ele já estudou muito no passado, ele apreende. O aprendizado dele né? Quer dizer, Piaget deve ter estudado quanto tempo para escrever aquele artigo? 2, 3, 4, 10 anos de idade. Né? Mas foi confundido como um artigo de alguém que estava num doutorado. Né? Para ser chamado, para ser o curador, quer dizer, um indivíduo que organiza um museu, que seleciona o que coloca, o que não coloca, por que tem essa seção e por que não tem que ter aquela. Estamos falando de alguém hoje com nível de doutorado. Certo? Então, a própria palavra ideias inatas, ela tem que ter esse cuidado para não ser interpretada simplesmente como são conhecimentos adquiridos, mas não é uma lembrança instantânea. Vamos lá, a gente está trabalhando as questões, gente, 218, 219, 220, 221. Eu vou ler aqui algumas, vai estar aí para vocês, né? O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu? Resta-lhe uma vaga lembrança. Olha como é que é a coisa. Porque assim, os espíritos superiores, eles só podem se comunicar conosco com o vocabulário que a gente tem. Olha como é complicado. Eles não podem usar um conceito que a gente não conhece. Eles não poderiam chegar e dizer assim, a grande característica que o espírito carrega na sua reencarnação é sua estrutura cognitiva. Por quê? Porque não existia uma área da ciência criada pelo Piaget que se chama epistemologia genética. Então, na época de Kardec, os espíritos não tinham esses conceitos para se comunicar. O que é que eles diziam? Uma vaga lembrança. É o que dá para falar no século XIX. Eles não poderiam dizer a estrutura cognitiva do espírito é o mais importante. Quer dizer, a capacidade de aprender, a capacidade de estruturar a informação. Então, é interessante a gente entender que o diálogo mediúnico é um diálogo. A gente às vezes não entende isso, a gente entra no mundo mágico. O espírito vai e revela tudo, não revela tudo, porque você não tem como... Ele pode até revelar, mas você não entende. Então, há um desafio gigantesco linguístico num diálogo mediúnico. Por que é que eu estou inventando isso? De onde é que eu estou tirando isso? Por que é que Kardec, o missionário que veio, se tornou o maior gramático da França e um dos maiores do mundo da época dele? Isso é dado histórico, não é opinião de espírita. Se você estudar a história da gramática francesa no século XIX, é impossível você não encontrar com o nome do professor Denisard Rivail. É impossível. Porque ele simplesmente foi o maior. Agora, por que é que esse senhor, que se alguém tem um tempo que valioso, é um espírito como esse reencarnado na Terra, dedicou tanto à gramática? Né? Kardec fez 2 coisas centrais de preparação. 3, né? Enfim. O magnetismo, a gramática e o ensino. Não precisa dizer que foi um planejamento muito bem feito, né? Aí não tem nem graça argumentar a favor disso. Então, o que acontece? Por quê? Porque o grande desafio do diálogo mediúnico, gente, é a linguagem. É a linguagem. Imagine você numa tribo que nunca teve contato com nada. Como é que você se comunica com essas pessoas? Eu aprendo a língua deles. Óbvio, né? Não é à toa que o Emmanuel, quando veio para o Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, criou a primeira gramática. É a mesma coisa. Como é que um sujeito
que vem de um grupo humano mais avançado vai se comunicar com os indígenas brasileiros? O que é que o Manuel da Nóbrega faz, o nosso Emmanuel? Cria uma gramática tupi-guarani, para dizer assim, vamos pelo menos entender o vocabulário deles. É a mesma lógica, nada de novo. Só que entenda, no idioma tupi-guarani não tem palavras que você tem em outro canto. E aí você tem que começar a tentar usar palavras daquele idioma para expressar coisas que as pessoas não entendem. Um exemplo mais didático, imagina você, bufo, no meio da selva, aprende o idioma tupi-guarani, etc. Como é que você vai expressar coisas que para você são óbvias e é da sua vida? Livro. Não tem palavra livro. Você aprendeu isso onde? Aprendeu isso onde? Tupi-guarani tem. Né? Quando você disser, eu aprendi lendo em um livro, nem tem o verbo ler e nem tem o substantivo livro. E aí, conta onde tu aprendeu, meu amigo, pro índio, que está na tua frente olhando. Mas você aprendeu isso onde? O verbo ler não existe, substantivo livro não existe. Conta para ele essa história. Ele não sabe o que é escrita. Estão entendendo a dificuldade dos espíritos se comunicarem conosco? Não é brincadeira, não. É um desafio. Agora, além disso, ainda tem que passar a informação pela cabeça do médium. Então, não é coisa fácil. Tá certo? Então, ele diz, resta-lhe uma vaga lembrança, porque era o que o vocabulário do século XIX tinha para falar disso. É um tipo de lembrança. Porque depois que você estuda epistemologia genética, e tem um estágio sensório-motor, operacional concreto, e bababá, e pensamento abstrato, aí fica fácil. Aí você resolve com uma canetada, bota lá 4 palavras e está respondido, está bem respondido. Mas quando não tem? Vamos lá. Então, a gente tem que entender o que aconteceu, qual era o contexto e inferir o que é que eles estavam querendo dizer. Então, Kardec vai perguntar, a teoria das ideias inatas não é quimérica, não é uma bobagem? Os espíritos dizem não. Pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre recorda. Então, o espírito sai do corpo, mesmo à noite, ele dá um upgradezinho, ele já consegue ver melhor, tira a remela dos olhos espirituais. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente. Aí ele vai usar outra palavra. Olha a ginástica linguística, mas a intuição que ele fica ajuda no seu adiantamento. Quer dizer, é uma intuição, é um certo tipo de... é uma lembrança vaga. Sem isso, ele teria que recomeçar. Por que outra criança, quando chega a 10 anos de idade, por mais que estude sobre os moluscos, não vai escrever o mesmo artigo que o Piaget escreveu com 10 anos? Por quê? Porque aí, Piaget tinha uma intuição, tinha uma vaga lembrança, tinha uma estrutura mental muito mais poderosa. Então, você pega outra criança e dá para ler tudo o que ele leu, tudo, mesmo livro, vamos pegar aqui. Criança, pegar todos os livros que o Piaget leu até 10 anos e vamos dar para essa criança que gosta de biologia ler. Provavelmente, se ele não for do mesmo nível, ele não vai escrever um artigo nem parecido. Ninguém vai confundir aquele artigo com um artigo de um estudioso. É um excelente texto para uma criança. Porque senão ele teria que recomeçar. Porque se o Piaget, ao reencarnar, apagasse tudo, ele seria igual a mim. Então, 10 anos ia ter esse artigo espetacular. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se achava na precedente. Eu ia esticar um pouquinho mais, mas acho que não vai dar não, viu, gente? Vamos lá, vamos terminar pelo menos a 218. Deve, então, haver uma grande conexão entre as duas existências sucessivas? Pergunta Kardec. E aí dói, porque nós espíritas a gente passa batido nisso daqui que não entende, é muito complicado. Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as duas posições são quase sempre muito diferentes e no intervalo de ambas o espírito pode progredir. Então, assim,
eu nem vou entrar nisso, mas assim, tem sutilezas. Tem sutilezas. O espírito, ele permanece com toda a sua capacidade, a não ser que ele tenha um planejamento para bloquear parte da capacidade. O espírito pode, por exemplo, ter a capacidade dele embotada, como que contraída, mas não perdida. Eu estou mostrando um quadro. Por quê? Eu vou dar só um exemplo, não vou esticar mais aqui, vai ficar para o próximo programa, a gente vai continuar desenvolvendo isso, tá certo? Só para a gente encerrar aqui com uma forma organizada. Ideia inata, né? É o poder que o espírito traz que ele conquistou, o poder de adquirir conhecimento, o poder de realização, né? É a capacidade do espírito, não é necessariamente informação. Mas é muito mais, pode ser também informação, mas é muito mais a capacidade de organizar as informações que estão disponíveis a todos no mundo. Entendeu? É muito mais uma inteligência artificial do que um banco de dados. Só para a gente usar uma analogia. É muito mais o poder de lidar com a informação do que a informação em si. E hoje a gente entende, até 10 anos atrás, 20, era muito difícil, porque a gente confundia inteligência com informação. Hoje já fica ridículo. Você pega o sujeito vomitando um bocado de informação, você diz, não, meu filho, eu não preciso de você porque eu tenho um Google. Se é banco de dados, o Google é melhor. Se é banco de dados, a enciclopédia é melhor. O que faz diferença é como você lida com a informação. Então hoje a gente já entende isso. É diferente. A informação em si e como lida. O que vai realmente diferenciar o espírito é como ele lida com a informação disponível. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Digamos que o Piaget, por uma experiência antropológica, um espírito superior e teve uma vida brilhante, então precisaria disso como punição. Mas ele reencarne num povo que não sabe ler nem escrever. Você pode ter certeza que ele continuaria sendo um gênio. Ele ia usar as informações do meio para melhorar a vida daquele pequeno grupo. Ele ia descobrir coisas, talvez ia descobrir o fogo, talvez ia aprender uma forma mais inteligente de trabalhar um alimento. Porque o sujeito é bom, não interessa onde ele está. Agora, você não vai poder, do nosso ponto de vista, dizer assim, não, como é que pode? Esse aqui, o Piaget, criou um ramo novo do saber, provou coisas extraordinárias que a humanidade ainda nem entendeu direito, nem quem estuda ele, que o pessoal estuda só os pedaços. Porque também ele não brincava, né? Ele escreveu mais de 1.000 grandes artigos científicos. Fora o livro. Então, para você dizer que conhece o Piaget, você tem que ser bom. Não, raliei a principal parte da obra dele e entendi. Então, meu amigo, você bote aí 20 anos de dedicação. É coisa de gênio, não é brincadeira. Então, vamos lá. Aí pega o Piaget, aí pega o antropólogo, vai lá e estuda o índio, o xamã tal, porque provavelmente ele seria um xamã, porque ele ia ser um indivíduo diferente. O pajé tal que reorganizou a forma de viver da tribo e lida com a forma de preparar alimento totalmente diferente. Você vai dizer assim, não, mas não pode ser o Piaget. Talvez seja. Porque a capacidade também está ligada a ele fazer o quê? Ele vai melhorar o que ele tem. Não dá para inventar tudo. Não dá para ele chegar do nada e inventar escrita e escrever 1.000 artigos científicos, meu filho. Não é assim que funciona. Então, os espíritos estão alertando para esse cuidado. A análise tem que ser contextualizada. Você pega Sócrates, um precursor do Cristo, segundo Kardec, um gênio. Isso aí é reconhecido no mundo todo. O jeito é um gênio. Mas se ele reencarna numa civilização que não tem escrita, não tem nada, ele vai continuar sendo um grande sábio. Mas ele vai se expressar de uma maneira muito diferente. Então, isso vai marcar muito o pensamento dele. Vamos continuar com esse assunto. No próximo programa a gente vai por Ideias Inatas 2, né? Assim, vai ser uma continuidade desse, porque agora só deu para dar conta da questão 218. Eu achei que ia mais longe, tá certo? A gente vai trazer um outro exemplo bem interessante, né? Que vai mostrar um outro aspecto da grandeza espiritual, não na área da ciência, mas na área da política. Um dos maiores gênios da política mundial,
um brasileiro. Vamos para a nossa segunda parte. Um grande abraço, um beijo no coração. Filhos e filhas amados, que o Cristo nos envolva a todos, para que possamos entender um ponto específico do que eu tanto gostaria que vocês acolhessem. O Cristo ensina, nada se perde, de uma forma muito bela, quando diz que um copo de água que for dado em meu nome será lembrado no reino dos céus. Nunca será perdido. É o assunto de hoje. É exatamente a mesma coisa. Filhos e filhas, aceitem em seus corações todo esforço em busca de luz, de crescimento espiritual, em busca do Cristo, em busca do Pai. Nunca é perdido. Ajudar alguém em nome de Jesus. Aprender algo em nome de Jesus para se aproximar do Cristo nunca é perdido. Aqueles que me ouvem com devoção sincera, esse minuto nunca será perdido ao longo da eternidade. Porque tudo que é feito em busca de Deus, como as sementes, se multiplicam eternamente. Por isso vocês não conseguem entender o que é felicidade de espírito superior. Porque essa boa sensação, ela não fica parada. Ela é uma semente que vai se multiplicando. E um dia vocês vão sentir o desabrochar continuado de milhões de sementes de alegria que vão gerar milhões de árvores que vão gerar bilhões de sementes de alegria. Isto é o reino dos céus. Nunca se perde. Por isso nós dizemos, larga tudo que te atrapalha no caminho do Mestre. Esquece tudo que seja obstáculo em direção ao caminho da luz. Mas Jesus ensinou melhor. Larga tudo, família, terras, propriedades, tudo. E cuida das sementes da felicidade. Cuida das sementes do reino. Porque tu nunca se arrependerá. Nunca se arrependerá. Nada se perde no reino de meu Pai, ensina o Cristo. Filhos, a grandeza do amor é inexpressável por palavras humanas. Nós não temos como expressar. Mas nós podemos permitir que aqueles que queiram sintam em nossas vibrações. Filhos e filhas, larga tudo que for engano, larga tudo que for tropeço, larga tudo que for prazer, que na verdade é espinho disfarçado que quer sangrar e enfraquecer teu coração. Porque tudo continua. O estudo de hoje foi um exemplo de uma prova de como nada se perde. Esse Espírito é um exemplo. Não vamos falar das particularidades dele. Não hoje, não é o momento adequado. Mas é um excelente exemplo. Filhos, entendam. Cada momento de prece, cada momento de ternura que vocês sentem pelo outro, cada conhecimento espiritual elevado que vocês buscam e integram em suas vidas, nada disso se perde.
nunca, jamais, mesmo que se vá para outros mundos, mesmo que a terra se desintegre, você não se desintegrará e você não perderá jamais. Que o Cristo nos faça sentir a grandeza de uma felicidade que se multiplica em milhões, em bilhões e em trilhões de sementes de felicidade, que brotam suavemente, mas que trazem uma paz tão profunda, uma alegria tão verdadeira, que nós não temos como expressar, apenas dizer vibrações tão poderosas e sutis saem do coração do Mestre e nos envolvem a todos nesse instante, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.